orar pedindo a proteção de Deus para esta aula. Bendito Deus, te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, rogamos a doce presença do Espírito Santo para nos auxiliar a compreendermos as verdades da tua palavra. Nos abençoa, abre o nosso entendimento, capacita-nos com o conhecimento que vem do alto, a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos hoje falar sobre o inimigo de nossas almas, o adversário, que tem muitos nomes, tem muita nomenclatura, nomes pejorativos, nomes oficiais, nomes bíblicos, antiga serpente, da versão latina Lúcifer, Satanás, adversário, diabo, entre outros adjetivos dados a ele. O principal nome dele é Satanás, que é adversário. É a raiz da palavra, no hebraico é essa, é adversário, aquele que se levanta e que se opõe contra tudo que é de Deus. Então ele é o nosso adversário. Então nós vamos passear pela Bíblia para demonstrar, texto por texto, a definição do inimigo de nossas almas. Então, vamos estar trabalhando nessa angiologia. O Dr. George Soutal faz a pergunta: existe Satanás? Sim, existe Satanás e podemos defini-lo pela palavra de Deus. Agora, o próprio Satanás, ele não tem interesse que as pessoas creiam na existência dele. Ou você acha que não? Ele não tem interesse. Quanto mais as pessoas não crerem na existência dele, mais ele ficará mais livre para realizar suas abordagens malignas. É como, por exemplo, o Brasil, fazer uma digressão rápida, o Brasil tornou-se um estado do narcotráfico. O narcotráfico domina o Brasil inteiro, na classe, em todas as classes, até nas evangélicas, nas igrejas, o narcotráfico entrou. Até nisso aí já entrou. Porque o pastor já foi preso por posse de cocaína e ser traficante de drogas. Agora, digamos que existe um grande narcotraficante ligado a uma facção perigosa. Para ele, é melhor o povo saber que ele existe ou que ele não existe? O que é que vocês acham? Pastor, eu acho que é que o povo saber que ele não existe. Exatamente, porque ele vai se infiltrar na política, na religião, na sociedade, nos advogados, nos policiais. Isso é verdade, viu, pastor? Entendeu? Então é nesse sentido. Então essa pequena digressão é para demonstrar e para ilustrar que ele não tem interesse em que as pessoas creiam que ele existe. Não há interesse nenhum da parte dele, porque ele vai continuar obscuro, nas trevas, e as pessoas vão culpar muita gente, inclusive Deus, atribuindo a Deus as coisas infames que o diabo faz. Então o Dr. George Soutal faz essa questão, porque muitos teólogos liberais, quem está pagando teologia contemporânea comigo, vai ver que a gente vê muito a teologia liberal, e muitos deles desacreditam na existência do diabo. Eu tive um professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, quando ele foi a São Luís fazer uma palestra sobre casamento, e ele defende o casamento, ele defende a mancebia. Ele defende que o casal não precisa casar no papel, não. Isso é idolatria do Estado, ele dizendo, né? Totalmente errado. Aí, em dado momento da fala dele, ele disse que o diabo não existia.
Ele disse que o diabo não existia, que era uma personificação do mal. Então Jesus, ao falar do mal, ao falar do pecado, Jesus, ele personifica, chama de diabo e Satanás uma pessoa que não existe. Eu trabalhava nessa época em igreja de periferia, um lugar de alta criminalidade, conhecia pessoas do tráfico, das drogas, eu sempre mantive uma educação com os bandidos, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, porque você, quando trabalha num bairro perigoso, você tem que ser educado com as pessoas, ok? Então, é interessante você perceber isso. E o que acontecia? Acontecia o seguinte, eu até perdi o fio da meada, mas eu vou lembrar. Sim, aí o pastor João Ferreira, professor João Ferreira, ele disse, o diabo não existe. Eu peguei e pedi a palavra. Professor, com licença, o diabo não existe não? Ele disse, existe não. Professor, venha passar uma semana comigo na Vila Janaína, lá em São Luís, um bairro pesado, de alta criminalidade, e você vai conhecer o diabo. Você não conhece ele, eu vou lhe apresentar. E aí ficou aquele bate-boca saudável, sem ofensa, sem gritaria, e ele falava e eu me opunha com a palavra de Deus. Até que ele disse, pastor, você tem razão. Ele disse isso para encerrar a discussão, porque não estava saudável para ninguém. Muitos teólogos liberais, inclusive ele, entre outros teólogos liberais, acham que o diabo não existe. E isso quem acha bom é o diabo, como eu acabei de dizer. Então vamos lá, eu vou dizendo os versículos e vou lendo, porque são centenas de versículos. Pastor, o senhor podia passar num papel esses versículos para mim estudar? Não, eu prefiro essa didática mais antiquada, no sentido positivo, de ler com você o texto, porque se eu passar uma apostila para você, você não vai ler. E se ler, lê nas carreiras. E nas carreiras não é agradável. É bom que você aprenda o texto por texto. Então vamos lá, João 13, 2. Você pode anotar no seu caderno, João 13, 2. A existência do diabo. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então João 13, 2 atesta a existência do diabo. Vamos aprender uma coisa, não existe diabos no plural, existe um diabo, que é o mesmo Satanás, que é o mesmo adversário, entre outros nomes que ele tem. Existem espíritos demoníacos, espíritos caídos, anjos caídos. Então a existência é corroborada pela palavra de Deus. No Antigo Testamento, Satanás é referenciado mais de 7 vezes, ou em mais de 7 livros, ele é referenciado, sob diversos nomes. Então, existe um ser espiritual antagônico, feroz, contra tudo que é de Deus e contra tudo que é Deus. Agora, qual era o estado original dele? A Escritura demonstra, por A mais B, que o estado dele foi criado em perfeição, beleza, brilho, exaltação, posição e honra. E em resultado do seu orgulho, da sua soberba, ele quis se opor a Deus, e não pode ninguém se opor a Deus, nem mesmo os anjos. Inclusive Apocalipse 12:4 diz que ele levou uma terça parte dos anjos. 30% dos anjos decaíram de sua condição espiritual e foram defenestrados, isto é, jogados pela janela do céu para a terra. E Jesus disse, eu via Satanás cair como um raio para a terra, para atormentar e dilacerar a terra. Então a gente vai perceber, mas Ezequiel, Isaías se referem a reis da época. Os teólogos liberais dizem isso, porque o liberalismo quer tirar o sobrenatural, quer tirar a veracidade da profecia bíblica, para incutir no homem uma religiosidade, uma perfídia, quer tirar a verdade da Escritura,
como um livro não inspirado, um livro criado, reescrito, riscado, sublinhado por outros autores. A profecia, ela tem um cunho totalmente interessante, porque ela aponta para uma situação presente, um pecado presente, e que prefigura um pecado futuro. Ela aponta para um personagem presente, e esse personagem prefigura um personagem futuro. No caso de, por exemplo, de Melquisedeque, rei de Salém, é uma figura de Cristo. Isso é interessante você perceber. Isaac, filho de Abraão, é uma figura de Cristo. A Bíblia tem muita tipologia, figuras, prefiguração, para você entender. Isso não quer dizer que a Bíblia não seja verdadeira. Ela o é porque a sua profecia abrange três tempos que Deus está, porque Deus está acima do tempo. Nós temos 3 tempos: pretérito, presente e futuro. Pretérito já passou, presente é o agora, é o hoje, é o now, agora nesse momento, e futuro é o que vai acontecer. Deus está além do passado, do presente e do futuro. Deus é atemporal, Ele é. Simplesmente Deus é, e ponto final. Então vamos ver Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então vejam só as qualificações do rei de Tiro, que se prefiguram em Satanás, porque é uma profecia que aponta... Alguém pediu uma palavra? Pode falar, por favor? Qual o texto, pastor? Eu perdi aqui. Ezequiel o quê? 28:19. 28:12. 28:12. 28:12. Obrigado. Ezequiel 28:14 diz assim: tu eras querubim de guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então ele era um querubim da guarda. A posição dele era uma posição excelente. Aí você vai perceber por que o texto fala de Satã e não fala do rei de Tiro. Porque o rei de Tiro não era um anjo querubim. Querubim era um anjo que andava na adoração a Deus. Era querubim de guarda, ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ezequiel 28:15. Perfeito é nos teus caminhos, desde o dia que foram criado, até que se achou iniquidade em ti. Ela é impecável em sua conduta. Aí vem a pergunta: se ela era impecável em sua conduta, por que Deus permitiu a rebelião dele? Esta é uma resposta que não tem na Bíblia. É uma resposta que nós temos que ter a humildade e a singeleza de entender que é o mistério de Deus. Nós podemos tecer ilações, conjecturas que Deus permitiu para as coisas andarem conforme Ele queria que fosse assim. São apenas subjetivos, não tem como atestar porque Deus permitiu, porque Deus poderia não permitir. Mas a resposta mais plausível é que Deus deu livre-arbítrio para os anjos também. A livre escolha de querer a Deus ou não. Deus não criou os seres angelicais autômatos, como robôs pré-programados em sua placa-mãe de computador. Não, de jeito nenhum. Ele criou com livre-arbítrio. Ezequiel 28:17, o seu coração se encheu de soberba, vaidade e orgulho. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, foi lançado. Alguém leia Lucas 10:18, por favor. Lucas 10:18, por gentileza. Acharam? Lucas 10:18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus respondendo às pessoas que ele viu a queda de Satanás, caindo como relâmpago. O texto do evangelista Lucas está em perfeita sincronia com
Ezequiel 28, 17, está em perfeita sintonia com Ezequiel 28, 17. Ezequiel 28, 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então o verso 16 fala do pecado de Satanás, e o versículo 17 fala da causa, foi a soberba. Por isso, meus irmãos, que a pessoa orgulhosa não tem parte com Deus. Quem é orgulhoso, e nas nossas igrejas há muitas pessoas orgulhosas, e eu afirmo e ouso a dizer, baseado na palavra de Deus, que elas não são cristãs verdadeiras. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Em Isaías 14, 12 ao 14, é chamado de Lúcifer, que é uma expressão latina que significa portador da luz. Jerônimo fez a Vulgata Latina e fez essa tradução, referindo-se ao diabo como portador da luz. O Lúcifer, a estrela da manhã, só pode ser Satanás. Essa tremenda passagem marca o começo do pecado do universo. Começou quando? Quando ele disse, eu subirei, se encheu o seu interior de violência contra Deus. Satanás foi criado como anjo de Deus, posição exaltada, de grande ordem, grande beleza, grande resplendor, poder, sabedoria, até que se achou iniquidade nele. Aí eu retorno à antiga questão. Como Satanás se tornou Satanás? E porque ele não tem salvação, e porque Adão e Eva que pecaram, tiveram salvação passada à humanidade. Condenação e salvação. É só crer em Jesus para ser salvo. Porque o coração do Satanás se encheu de soberba. O pecado surge em Satanás. Adão e Eva foram tentados de fora para dentro. E por isso que Adão e Eva os seus filhos e a sua descendência, que somos nós, filhos de Adão e de Eva, temos a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguma dúvida até aqui sobre Satanás? Pastor? Pois não, Wagner. Só um comentário a respeito do palestrante lá que o senhor disse que estava na palestra, né? Isso. Ele falava que não existia o diabo. No estudo espírita, como eu já fiz o espírito, estudei o espiritismo kardecista, na realidade eles não consideram realmente diabo. Ali no texto de Mateus 16, 23 e Marcos 8, 33, onde Jesus repreende Pedro, com aquela ideia, para trás de mim, Satanás. A interpretação dos espíritas é que há um equívoco muito grande na Bíblia, né? Você veja um livro equivocado, como eles chamam, que como é que Jesus ia chamar um apóstolo, um seguidor dele de Satanás. Eles interpretam desse jeito. Como é que eles iam chamar? Né? Eu interpretava desse jeito também na época. Que é o Espiritismo, eles estudam o Novo Testamento, principalmente, à luz de Allan Kardec. Exato. Então, a interpretação deles é justamente a interpretação desse palestrante que o senhor escutou. Exato. É a personificação do mal, mas não é Satanás, no entendimento deles. Porque quando por exemplo, quando eu faço a desmistificação de Satanás, trazendo o mal como uma personificação, atribuindo ao mal um personagem, o diabo quer justamente isso, ele não quer ser reconhecido. Ele quer que o mal prevaleça.
sem o nome dele. Então, quando eu despersonifico Satanás, tiro a pessoalidade dele e coloco no mal, que é a consequência da rebeldia contra Deus, eu estou desqualificando Satanás. Ele quer ser desqualificado porque ele quer agir nas sombras. E quando Jesus disse, vá de reto, Satanás, a expressão, para trás de mim, Satanás, sai da minha frente. E Pedro ali foi usado por Satanás. O trabalho que vocês fizeram fala sobre possessão e opressão. Então, essas duas temáticas são verdadeiras. O diabo oprime, e quando a pessoa dá lugar ao diabo, então, como está dizendo em Efésios, não deslugar o diabo. E o diabo, a porta de entrada para o diabo entrar na vida de uma pessoa é o ódio. Quando você odeia seu semelhante, o seu coração fica com a porta escancarada para o diabo entrar. Claro, se você é batizado no Espírito Santo quando creu em Jesus e é genuinamente um cristão, você não será possesso, você será opresso, certo? Mas os espíritas fazem isso porque eles querem. Ora, o espiritismo desqualifica os seus pecados. Não, eu sou uma pessoa ruim hoje porque no passado eu fui uma prostituta que matei homens, fui um rei que matei pessoas, fui um ladrão que roubou, estou pagando o meu karma, não é isso, irmão Wagner? Né? É exatamente o que eles pensam assim. Agora, olhe a pessoalidade dele. Jó 1,8. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Satanás é uma pessoa. Observaste o meu servo Jó. Há um diálogo. E aí, há outra questão que a Bíblia não responde. Por que é que Deus permitiu a audiência com os filhos de Deus, os anjos, e Satanás se apresentou no meio deles? Por que Deus permite que Satanás entre em seu auditório, digamos assim, em seu simpósio, em sua reunião? Nós não sabemos afirmar, porque é uma economia divina. Eu creio que ele tem a permissão de Deus para entrar na presença de Deus, para acusar cada um de nós, como diz em Apocalipse, que ele é o acusador dos nossos irmãos. Quando você é acusado de algo que você fez, de algo que você também não fez, o diabo está presente. Sim, está presente, porque o diabo quer aniquilar você. Ele chega assim para Deus e diz, olha o irmão Wagner, olha o irmão Ricardo Wagner, vai para a igreja, é dizimista, é ofertante, mas veja só, ele tratou mal o gari, ele tratou mal a esposa, ele não é crente não. Aí Deus concorda com Satanás, você está certo, ele errou, por exemplo. Mas Jesus diz, Pai, eu morri pelo Ricardo Wagner, eu morri por ele, olhe para Ricardo Wagner agora. Aí quando Deus olha para Ricardo Wagner, Wagner está coberto com o sangue de Jesus, justificado, e o diabo sai furioso da presença de Deus. Então é muito bom ser cristão, porque embora nós pequemos, e quando confessamos os nossos pecados, somos perdoados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora o diabo nos acusa de pecados que nós fizemos e de pecados que nós não fizemos. Ele é terrível, ele é o acusador, ele é terrível, terrivelmente. Então ele tem a natureza que é uma pessoa. 1 Timóteo 3,6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, características pessoais, personalíssimas, são atribuídas a Satanás. No texto de Timóteo, Paulo está orientando ao jovem pastor Timóteo para não escolher pastor novo, porque o pastor novo, de idade, ele não tem experiência, e ele vai fazer uma pregação bonita, orar por alguém, alguém vai ser curado, e ele vai se orgulhar de que a obra de Deus é feita por intermédio dele. Grande engano. Nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Mas há possibilidade. Então, são características personalíssimas que é atribuída a Satanás, porque ele não é um ser, um subjetivo, ele é objetivo. João 8,44, Jesus é claro aqui.
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí fica um recado para vocês, quando for expulsar demônios. Você, quando for expulsar demônios, você diga assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus seja a nossa vitória. Porque vocês viram em possessão. A possessão demoníaca pode ser confundida com um piti, com um comportamento psicótico, com um desvio de personalidade, com uma pessoa que é esquizofrênica. Tem que ter muito cuidado contra a possessão demoníaca. Muito cuidado mesmo. Eu tenho um amigo, o pastor Ivo Nogueira, que ele conta que era pastor no Rio de Janeiro, e toda quarta-feira de oração, uma moça ficava endemoniada no chão, gritando, revirando os olhos, e ele orava e nada. Ele ficou revoltado. Quando foi na próxima quarta-feira, ele trouxe um balde de água e colocou depois por trás do púlpito, um balde de água, um balde de 20 litros. Quando ela começou a fazer o estribucho dela, ele chegou no vidro dela e disse: eu estou com um balde d'água aqui, eu vou jogar na tua cabeça, para desalinhar teu cabelo. Não, pastor, faça isso não, é brincadeira minha. Parece piada, mas é um fato verdadeiro. Então a gente tem que ter cuidado. Possessão demoníaca é muito sério, né? Hoje em dia, como meio neopentecostal, e pentecostal é muito famoso, a gente tem que ter muito cuidado para discernir. Tem que ter discernimento. Quando é diabo, é força sobre-humana, a voz muda, os olhos ficam brancos, revirados por bastante tempo, acontece de haver uma levitação, a pessoa flutuar no espaço assim, 2 dedos acima do chão, por rápidos segundos, 10 segundos, 5 segundos, e força sobrenatural. E fazer xingamentos, xingar palavrões pesados. Então, agora, nem toda possessão demoníaca é o diabo-chefe. A maioria delas são demônios, servos de Satanás, que incorporam nas pessoas. A pessoa vai mexer com umbanda, quimbanda, vai mexer com feitiçaria, com espiritismo, da mesa branca, da mesa negra. Tem as várias qualificações, né? Que a mesa branca, eles são mais educados, eles incorporam espíritos para psicografar textos, para dar recado do avô, da avó que está passando uma reencarnação, aquela coisa toda. Na mesa negra é o popular, né? Que vai fazer feitiço para você arrumar um emprego, desfazer um casamento, arrumar um casamento, ter um filho, abortar um filho, enfim. São várias situações. Então, se Satanás incorporar, o chefe incorporar no ser humano, ele mata o ser humano. Pastor? Pode falar. Eu contar um testemunho rapidinho eu estive lá em São Paulo, na casa de um pessoal amigo meu, lá da conterrâneo. Eu estava no centro, aí me levaram para esse bairro, né, para o pessoal conterrâneo. E tinha um jovem que ele estudava muito sobre isso, ele era muito inteligente. E 2 horas da manhã me acordaram que ele estava mais uma vez incorporado, né? Só que eles chamaram a pessoa errada, né? E aí eu fui e estudei ele bem direitinho. A manifestação que ele fazia era praticamente perfeita, né? De tudo que ele já tinha estudado, já tinha visto em filmes, essas coisas, só que eu não sabia que ele tinha visto isso. E quando eu ia estudando o comportamento dele, tentando conversar com ele, e quando a mãe dele, quando o pessoal da casa começava a chorar, ele tentava se enforcar. Ele colocava as mãos nele e o pessoal dizia: não, deixa ele em paz que ele vai se enforcar, não sei o quê. Quando eu percebi aquilo tudo, aí eu disse: não, então, em vez de você se enforcar, me enforque. Aí todo mundo ficou gritando: você vai lhe matar. Eu digo: mas eu quero que ele me mate, eu quero deixar, eu já vivi muito tempo, quero deixar o rapaz em paz. Aí peguei a mão dele para ele se enforcar, e ele tentando tirar a mão, e eu colocando a mão para ele me enforcar, né, quando eu percebi já a manha. Então ele estava deitado
na cama, ele se levantava, assim, ficava de joelho, e eu fiquei junto na cama com ele. Quando eu fiquei junto na cama com ele, que ele deu uma abertura no lençol, aí eu dei um beliscão, assim, com esse dedo aqui, nas costelas dele aqui, aí ele deu um grito de mantelado. Aí eu disse, então vamos dormir, para deixar o rapaz se matar. Aí eu disse, você é louco, você disse, deixa, então vocês vão ficar acordados e eu vou dormir. Né? Então, no outro dia foi pior, que eles trouxeram pastores, trouxeram uma missionária. Eu sei que fizeram um auê lá grande. Eles juntaram, acho que tinha uns 2 pastores, missionários, e eu por trás consegui chamar a missionária. Eu disse, isso aí é simulação. Ele não sabe, ele não faz sobre isso. A mãe dele já me contou de manhã que ele estuda todo esse comportamento, passa a noite todinha estudando espiritismo, estudando aqueles filmes de povo que gira a cabeça. Exorcismo. A forma que ele simula, tudo isso ele já faz. Eu sei que oraram mais de 2 horas nele e o rapaz com o mesmo comportamento, eu só fazia aí. Aí o pastor uma hora me chamou e disse, eu acho que o senhor tem razão nisso aí, né? Eu disse, estou tentando dizer, até agora, esse rapaz não tem nada a ver com possessão ou com opressão, não tem nada. Ele está chamando a atenção dos familiares. Aí foi que eles deixaram de mão. Exatamente. Mas pegaram a pessoa errada. Eu já tive num caso de possessão demoníaca, numa moça de 19 anos, que ela pegou uma pilha de 10 caixas de cerveja cheia, era num bar, o bar estava fechado, ela morava no fundo do bar. Uma moça de 19 anos não tem condição física de colocar na altura do seu peito 20 caixas, 10 a 20 caixas de cerveja cheia. Tem? Não tem. Eu vi isso. E aí nós falamos, em nome de Jesus, solte essas caixas de cerveja. Em nome de Jesus, solte. Ela soltou. Aí o diabo disse, eu quero matar ela na linha de ferro, porque ela fez um pacto comigo para arrumar um namorado, eu quero matar ela na linha de ferro, eu quero a alma dela. E a gente orando, sai Satanás, em nome de Jesus, saia diabo, você não tem parte dessa moça. Isso começou 9 da noite até 2 da manhã. Resultado, essa moça foi liberta e se converteu ao Senhor Jesus e foi frequentar a igreja Assembleia de Deus. Então, eu vi uma moça de 20 anos, 19, 20 anos, pegar 10 a 20 caixas de cerveja cheia e elevar a altura do peito. A altura do peito. Porque eu não tenho coragem de pegar nem uma caixa e botar no peito, nem duas. Eu, na minha idade, não tenho mais. Então é coisa... Outra coisa, pode falar. outra coisa, pastor, quando os espíritas eles vão chegar numa pessoa que está possessa, eles conversam, né? Por exemplo, eles não vão para expulsar, eles vão tentar convencer aquela pessoa que eles entendem que não é um demônio, é uma pessoa que está, como eu coloquei aqui, né? É uma personificação do mal. Eles entendem dessa forma, né? Isso. Mas antes deles chegarem para aquela pessoa, eles investigam o caso primeiro. Eu me lembro lá na minha cidade, quando eu comecei o estudo, aí viu uma menina chegar correndo para mim, e tem uma menina que estava possessa. Aí eu primeiro perguntei, como foi o comportamento dessa menina? Era uma jovem adolescente, 14 anos, ela havia se convertido, só que para essa religião mais rígida, né? E lá na época, em Curemas, era muito rígido mesmo, as igrejas pentecostais, né, de lá. Então, foi passar para ela, foram folhear uma revista pornográfica na frente dela. Na época não existia, como tem hoje a pornografia na internet. Era em revistas. Foram folhear na frente dela. Ela viu e de repente ela surtou. Eu disse, então tá na cara, não tem nada a ver com... É claro que os demônios, eles foram lá e convenceram ela daquele pecado que ela estava imunda, como o senhor acabou de falar. Né? Eles tentam convencer a pessoa que está totalmente imunda. Porque a menina de 14 anos nunca tinha visto aquilo. Daí ela tinha acabado de se converter e no entendimento religioso da época, se ela se desviasse qualquer coisinha, o fim dela era um inferno total. Né? Então ela surtou de uma vez. Aí só bastou uma pequena conversa com ela a respeito daquilo que ela entendeu diferente.
É exatamente, por isso que a gente tem que ter cuidado. Quando você for chamado para uma possessão, ore, saia de casa em oração, peça a Deus para ir ou não ir, e você leve crentes amadurecidos, dê preferência, se é casado, vá com sua esposa, a pessoa endemoniada verdadeiramente, se for mulher, vai mostrar as partes íntimas, vai levantar a blusa, levantar a saia, baixar as calças, porque o homem é atraído pelo olhar, e quando o homem olha essas partes, ele já peca. Qualquer homem que está aqui, peca na hora. Então tem que pegar lençol e pano e colocar em cima, aquela coisa toda, e orar, e não conversar com o diabo, porque ele é mentiroso. Não conversar com o diabo. Só perguntar o nome dele, ponto final, e exigir que ele saia em nome de Jesus. E não deixe crente desmantelado perto da possessão demoníaca, porque criam um ponto de contato do crente desmantelado com o demônio, e o demônio não sai. O demônio diz assim: eu quero sair, mas fulano tal não deixa. Eu quero sair, fulano tal não deixa. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, porque há um ponto de contato. O crente desmantelado, o crente que anda errado, que anda fazendo coisa errada, ele vai dar munição para o diabo. O diabo vai fazer um ponto de contato. Vamos dar um exemplo. O crente que vê pornografia, que autoridade ele tem para tirar um demônio? O crente que mente, mentiroso quanto mais, que autoridade ele tem? Essa ponto de contato é isso, é um pecado não confessado, não abandonado, e o diabo detecta logo. Ele é um espírito, ele está na pessoa. E ele está na pessoa, ele não entra em você, mas ele conhece o que você faz. Ele entra em contato com o demônio. Demônio falando de tal, demônio que mora na casa do pastor Ranieri. Como é que é o pastor Ranieri em casa? Aí o demônio vai falar para o outro, ele é assim, peraí. Agora, às vezes, pode acontecer também, ó. Já aconteceu um caso aqui em Patos, nas antigas, que um pastor, ele foi expulsar um demônio, e o demônio acusou ele falsamente. O demônio disse assim: eu vejo o que você faz no banheiro quando vai tomar banho. Que é masturbação, né? Aí o pastor ficou nervoso e foi embora, e o demônio ficou lá. Aí perguntaram ao pastor: você se masturbava quando tomava banho? Ele disse: não. E por que você foi embora? Não, porque eu fiquei envergonhado. Mas que conversa, porque... E outra coisa, se o diabo acusar você daquilo que você não fez, você repreende ele na mesma hora. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou de Jesus Cristo. E você é um acusador. Isso não é verdade. Jesus já me perdoou. Então é interessante saber, quem for só o demônio tem que estar com a vida no altar. Por exemplo, eu fui chamado para só um demônio. Aí eu pequei, tratei mal minha esposa, porque é pecado. Aí o que é que eu faço antes de ir? Peço perdão à minha esposa, peço perdão a Deus, me conserto e vou lá. Porque quando o diabo me acusar, eu digo: já pedi perdão. O diálogo com o diabo é o mínimo que você deve ter com o diabo. O mínimo. Porque ele é mentiroso. Estratégia. O diabo é estrategista. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios ou ardis. O que é isso, ignorar os ardis e desígnios? É a falta de perdão. Se você vai expulsar o demônio e não perdoou as pessoas, você está no laço do passarinheiro. A estratégia dele vai funcionar em você. Efésios 6:11 e 12. Ciladas, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cidade do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, isto é, pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Alguém pediu a palavra? Não, né? Vamos continuar. Então, quem pediu? Estão tocando aqui alguma coisa aqui? Não, pastor, foi eu que tinha deixado o microfone aberto aqui, aí quando vem a mensagem, aí é como se estivesse tocando aí. Ah, beleza, tranquilo. Pensei que fosse aqui. Então, ele é um grande estrategista, ele usa cilada. É a mesma coisa, gente. Olha, o diabo sabe jogar xadrez, ele sabe fazer estratégia.
Por exemplo, você era ladrão quando se converteu. Você era ladrão. Então, se você era ladrão e se converteu, o diabo vai colocar para você objetos fáceis para você roubar. Celular, dinheiro, óculos, vai colocar coisa que você vai ser tentado. Se você era viciado em pornografia, você se converteu, o diabo vai trabalhar com nudez para você. Em todos os sentidos. Então, ele é estratégia, ele sabe a estratégia de cada um de nós. Então, nossa luta não é contra carne e sangue, é sim contra as potestades. Quem são potestades? Demônios territoriais. Tem demônio que manda em Patos, manda em Coremas, manda em Piancó, manda em Itapetim, manda em Teixeira. Tem demônios territoriais. Tem demônios que mandam em religiões, religião católica, espírita, umbanda. Ele manda em tudo isso aí. São demônios, eles são potestades. Arquê no grego, potestades, governos. Então, Satanás é estrategista. E ele faz milagre. Segundo Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele faz milagre. Agora, ele é o doutor da mula russa. Que expressão é essa? É uma expressão que significa que ele é um falso doutor. Ele vai dar um falso remédio, vai fazer um falso milagre, vai durar por algum tempo e depois vai piorar. Mas ele faz milagre. Ou você acha que esse pessoal que vai a Canindé de São Francisco, a Juazeiro do Norte, a Aparecida do Norte, Cruz da Menina, e não alcança o milagre, é poder de quem? Poder do diabo, que é colocado nas pessoas, para as pessoas serem enganadas. Você vai lá em Padre Cícero, Juazeiro do Norte, aí você faz uma promessa, aí você alcança. Você vai dar honra a quem? A Padre Cícero. Quem é Padre Cícero? Um padre que se tornou idolatrado e que serviu o demônio. E hoje o demônio aproveita a figura dele para escravizar as pessoas. Seus enganos, 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz. Ele pega a forma do seu avô, a forma da sua avó, a voz do seu avô, a voz da sua avó, e aparece igualzinho. E aí, eu como pastor, já vi pessoas perguntarem assim: mas eu sonhei com meu avô, sonhei com minha avó, era idêntico. O que é isso? Aí eu sonhei com meu avô e minha avó que eu não conheci, com meu tio que eu não conheci, era a voz idêntica. O que é isso? Isso é, você passou a vida toda escutando o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus avós, que você conhecia, falar dos antepassados, o modo de falar, o modo de andar, e você vai sonhar porque você ouviu muitas conversas, você vai sonhar. Agora, também é verdadeiro essa tese, que significa que Satanás pode sugerir sonhos. Os sonhos têm 3 fontes: Deus, carne e Satanás. Satanás não entra na mente, mas ele sugere, ele dá sugestões no dia a dia. Podem observar, quem já trabalhou duro, quem já trabalhou no pesado, ou em escritório, ou escritório que teve muito serviço, datilografar muito, digitar muito, quando chega em casa, está cansado, e come tarde da noite, vai ter um pesadelo, vai sonhar com suas dificuldades. E tem pesadelos que são manifestações demoníacas de opressão e de possessão nas pessoas que estão a dormir. Por isso que é importante orar antes de dormir, pedir proteção a Deus, buscar o Senhor, porque nós não ignoramos os seus ardis. Agora, ele não sabe ler pensamento. O diabo não lê pensamento. Ele não lê. Se você não verbalizar, ele não sabe o que está em você. Mas o senhor disse agora que era sugerir uma coisa. Não é entrar, sugerir uma coisa. Sugerir é verbalizar através de pessoas, de enganos e outras coisas. Agora, isso aqui ele não sabe. Só quem sabe que está aqui são 2 pessoas. Deus e você, que está pensando. Você está num culto. O irmão vai lá cantar e erra a nota. Aí você não diz nada, você só pensou assim: ih, rapaz, esse irmão canta mal.
O diabo não sabe o que você pensou. Mas se você catucar o irmão e dizer assim, eita, irmão navegou na maionese, hein? Desandou, desafinou. Aí o diabo vai saber que você estava mangando do irmão. É interessante você entender isso. A mente é exclusiva de Deus. Agora o que acontece? A gente verbaliza o que pensa. Crie, por isso falei. Salmo 16, 116. Crie, por isso falei. A gente verbaliza os nossos projetos, nossos sonhos, e aí o diabo pega e vai mistificar tudo isso aí. A posição dele, gente, Judas 9, vai dizer, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. Ele é tão exaltado que o arcanjo Miguel não chamou nome com ele. E aí eu vejo a Universal, a Mundial do Poder de Deus, essas neopentecostais conversando com o diabo para ali, diabo para lá, e conversa mole, comprida, você vai fazer o quê? Eu venho, aquela voz, tem muita coisa ali, é teatro, é invenção para angariar recursos, dinheiro. Alguns casos são verdadeiros, alguns. Cogito a dizer que, eu ouso afirmar que de 10 casos, 1 é real, a maioria é teatro. E aí o pastor chama nome com o diabo e aquela coisa toda. Então tem que ter muito cuidado com isso. A posição dele é exaltada, não com relação a Deus, com relação aos homens, porque ele é usurpador. Efésios 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. O cara é príncipe. Príncipe de quê? Da potestade do ar. Possui um reino. Tem autoridade. Quem foi que deu o reino a ele? O homem. Adão e Eva deram a procuração para o diabo tomar de conta do mundo, porque o mundo pertence a Deus. Pertencia a Deus, Deus passou para Adão e Eva, e Adão e Eva passou para o diabo. O diabo é usurpador. O reino absoluto é de Deus. O poder somente é de Deus. A onisciência, a onipotência é somente de Deus. Mas o ser humano, quando peca, passou a procuração para o diabo. Então, Satanás tem o príncipe da potestade do ar, possui um reino, tem autoridade. Ele não está no inferno, não. Ele está nos ares, nas camadas atmosféricas onde o diabo mora. Tem demônios presos em grilhões de ferro, em prisões eternas, para ser solto antes do juízo final, na grande tribulação. Demônios terríveis, mas o diabo e seus anjos que atuam hoje estão nos ares. Isso é interessante demais. Então, na tentação, o que é que o Satanás faz com Deus Filho? Usando a Bíblia para convencer o Deus Filho de se apartar de Deus, obedecer o diabo. E Jesus usa a Bíblia, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então isso é muito interessante, essas passagens. Ele é também o Deus desse século, Aionos, a era presente, nos 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele é o Deus desse século. O nosso Deus é poderoso, mas o século, a era presente, pertence a ele. Por quê? Repito, os homens deram para ele. Os homens outorgaram a ele o pecado. Certo? Então ele está na alta posição e tem poder que os homens deram para ele. Jó 1:6, ele tem acesso à presença de Deus, que eu já falei anteriormente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus não são seres humanos, são seres angelicais. Porque é que o diabo
ele deixou, por que Deus deixou o diabo chegar a Deus? É economia divina. Efésios 6, 11 e 12. Vou repetir. Revestido de toda a armadura de Deus. Quem pediu a palavra? Diga nesse mesmo versículo de Jó, a gente extrai outra lição, né? Que Satanás também não tira os olhos dos crentes. Viste meu servo Jó? Vi. Né? Vi. Sei quem é. Então Satanás está de olho também nos crentes, né? Exatamente. Ele está de olho em cada um de nós, porque ele é acusador. Porque ele queria achar uma brecha em Jó para acusá-lo de malfeitor. Essa passagem que eu acabei de ler, Efésios 6, 11 e 12, no final tem assim: nas regiões celestiais, a atmosfera, vou repetir, a atmosfera, porque há no meio evangélico uma cultura popular que o diabo está no inferno. Não, está no inferno não. Eu já preguei na igreja e eu disse assim: irmãos, o diabo entra na igreja. Entra de braço dado com você não sabe. É claro que eu fiz uma brincadeira com o irmão, né? Irmão, é brincadeira, mas quando você dá lugar ao diabo, você anda de braço dado com ele. No caso, demônios, né? Satanás, os principados, as potestades, os dominadores, esse mundo tenebroso, os exércitos do mal, habitam nos lugares celestiais. Céu? Não. Camadas atmosféricas. Ele é ativo na face da terra. Jó 1,7, que o irmão Tiago falou de Jó 1,6, olha o Jó 1,7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. De olho em quem? Tiago, nos crentes. Porque os incrédulos já são dele. Gente. Ele vai perturbar com o incrédulo, o incrédulo já é dele. Ele vai olhar e observar os crentes. Então, Satanás não é onipresente, mas tem acesso a todos os lugares, fazendo dos lugares celestiais a atmosfera sua habitação, ainda que a terra seja o palco principal dele. Como é que ele se comunica? Ele não é onipresente, não é onisciente. Ele se comunica como? Falando com os demônios. Eu creio que um demônio é um ser sobrenatural. E ele pode fazer uma viagem Brasília a Nova York em questão de minutos. Com certeza que pode. Denis, pode falar, meu irmão. Pastor Daniel, o senhor falando aí em relação ao poderio de Satanás, aí eu gostaria de fazer uma pergunta assim, para tirar uma dúvida minha, e ver se tem a possibilidade. Ele tem o poder de matar, porque a gente vê que João 10 diz que a função dele é roubar, matar e destruir. Mas ele tem o poder de matar literalmente alguma pessoa. Pastor Daniel? Ele tem o poder de matar, e ele vai usar pessoas. Ele usa pessoas para matar pessoas. E ele pode infligir enfermidades de morte. Enfermidades têm 3 causas: desobediência às leis alimentares, causa demoníaca e causa divina. Agora, tudo, Deus é soberano. É só lembrar o caso de Jó. O que é que Deus disse? Não tirarás a vida dele. Se Satanás mata alguém, é porque Deus permitiu. Agora, ele vai usar pessoas. Por exemplo, o Charles Kirk, conservador evangélico, que foi assassinado por um tiro de fuzil na jugular, está causando maior avivamento espiritual na América do Norte. O diabo, vou matar ele, porque ele é um jovem, ele convence a juventude da universidade, do ateísmo, do gnosticismo, da agenda woke, vou matar ele. Matou. Mas ele é uma semente. O Marte é uma semente. Ele vai morrer e vai idealizar muitas pessoas. Entendeu? Então ele usa pessoas. Ele usou aquele jovem, um jovem filho de policial, entrou na universidade e virou a cabeça. Cuidado com a universidade. A universidade é uma bênção, mas pode ser uma maldição também. A universidade é para quem tem cabeça feita por Jesus Cristo. Ok?
De onde você responde, Dene? Excelente, pastor. Muito obrigado. O pecado começou com ele. Eu tenho aqui mais uns 6 minutinhos, 5 minutinhos. O pecado começou com ele. Ezequiel 28:15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o pecado originou-se nele. Por isso que ele não tem salvação. Ele não tem salvação. É muito interessante você perceber isso. Colocou o pecado no universo e agora coloca o pecado na raça humana. Né? Disse Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu os comi. Gênesis 3:13. A serpente me enganou e eu comi. Além disso, causa sofrimento. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tem doença que é opressão maligna. A gente tem que ter a humildade de entender isso. Tem doença que é opressão maligna. Causa sofrimento. Então, em última análise, o diabo é a fonte primária de todo pecado e todo sofrimento. É a causa primaz. P-R-I-M-A-Z, primaz, ou primária. É Satanás, o inimigo de nossas almas. E causa a morte. Causa a morte. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E é interessante, o cara tem o poder da morte, Jesus morre, tira o poder da morte dele, quando ressuscita ao terceiro dia, dizendo: eu venci a morte. Jesus desceu às mansões eternas, lá no Hades, para declarar a vitória sobre a morte e sobre Satanás. Louvado seja o Senhor Jesus, nosso Senhor. Então a gente vai parar por aqui. Tem muita coisa ainda sobre ele. Se você perdeu algum versículo, é só você ir à gravação que eu vou deixar no grupo amanhã. Aí você pega os versículos e anota. Eu estou tentando ser exaustivo. Eu vou repetir, porque às vezes eu passo uma apostila e você lê, mas lê nas carreiras. Eu quero que você aprenda tintim por tintim, Bíblia sobre Bíblia, igual um pedreiro está colocando tijolo por tijolo desse edifício chamado conhecimento da palavra de Deus, para você ficar atento. Eu quero que você seja um doutor em teologia bíblica, aferrado à Bíblia, consignado à Bíblia, amarrado à Bíblia, pelo poder de Deus e pela graça de nosso Senhor Jesus. Amém? Ok? Deus abençoe.